Salve galera! Nesse episódio vamos mostrar mais um pouco a cirurgia do ator e modelo Diego Cristo. Lembrando que a técnica utilizada foi a técnica FUE, aquela em que se retira unidades foliculares uma a uma. E aproveito para agradecer novamente o ator Diego Cristo que nos permitiu participar da sua cirurgia para mostrar aqui para vocês com exclusividade. Bora lá? Então o paciente perguntava, doutor, ainda tem área doadora? Você respondia o quê? Eu dizia, sim, você tem área doadora. Acho que de tanto a tanto. Era no chute, era uma estimativa, no feeling. E isso era muito ruim. Agora não tem mais essa. Com esses programas, com esses softwares, você pode dizer com exatidão quanto sobrou para usar no futuro. Voltemos à cirurgia. Tudo começa às 6h30 da manhã e termina por volta das 18h30. Literalmente, o dia todo. Sim, Paulinho, por isso nós não abrimos mão de realizar mais que um procedimento ao dia. Não apenas por conta dos usos desses softwares, mas para dar atenção total para o paciente, por respeito ao paciente. Perfeito! Bom, aí você já fez as extrações dos folículos, todos já passaram por um rígido controle de qualidade e foram acondicionados. Perfeito. Então vamos para o passo seguinte, que é a colocação das unidades foliculares na área calva ou áreas calvas. Então vocês customizam as lâminas para essas pequenas incisões, ou seja, fazem um tipo de lâmina para cada paciente. Sim, Paulinho, porque um paciente pode ter o cabelo muito fino, como de bebê, como da Xuxa, vai precisar de incisões menores. E o paciente seguinte pode ter um cabelo afro, grosso. Então nós conseguimos medir o calibre do fio e fazer uma lâmina exatamente do tamanho do fio. A incisão vai ser do tamanho da unidade folicular. Porque se ela for menor, a unidade não vai entrar, e se ela for maior, ela vai sair. Então, do tamanho exato de cada enxerto. Se for menor, não vai entrar. Se for maior, elas vão ficar para fora. Aí que reside a arte, Tony. Em todas as etapas, Paulinho, é uma arte, é uma orquestra que ninguém pode desafinar. Mas as incisões prévias é que vão determinar alguns detalhes. Por exemplo, as micro-irregularidades do hairline, a direção de inclinação. Então, se eu fizer uma incisão com 60 graus, o fio vai nascer com 60 graus. Se eu fizer com 30, vai nascer com 30. O número de unidades por centímetro quadrado. Então, as incisões prévias, eu diria que é a parte artística do transplante capilar. É uma obra de arte, de fato. E aí você fez esse número de incisões, exatamente do mesmo número de unidades extraídas. E vai para a próxima etapa, que é a colocação das unidades nessas incisões. Sim, aí nós temos incisões, lembre-se bem, para unidades de 1, 2 e 3 ou 4 fios. Mudam os tamanhos. Mudam o tamanho das incisões. E nós utilizamos para colocação um instrumento que se chama Keep, que vocês podem ver aí, que protege as unidades, né? Como vocês podem ver nesse vídeo. Tem médicos que usam uma canetinha. Sim, nós chamamos essa canetinha de implanter, que é bastante usada, ela é bem segura e também protege a unidade folicular. Veja nesse vídeo o mesmo enxerto, por exemplo, a mesma unidade folicular sendo colocado com o keep, que protege o bulbo, e sendo colocado uma pinça que vocês podem ver que danifica a unidade folicular. Então nessa etapa vocês revezam e aí é importante uma equipe muito bem treinada para não lesionar os enxertos. Sim, na clínica, eu ou a doutora Luciana realizamos todas as extrações e todas as incisões prévias e parte da colocação. Mas é importante revezar até mesmo para não haver cansaço físico e visual. Mas apenas as assistentes mais experientes, com mais de 10 anos na clínica, participam dessa colocação. Nós temos assistentes com 20 anos de experiência lá. Mas eu vi que você sai durante a cirurgia, mas volta a cada 15 minutos para ver tudo e no final ainda faz uma supervisão. Então, eu faço todas as extrações, faço todas as incisões prévias e depois nós vamos revezando na colocação. Ao final, coloco uma lupa super potente e faço uma revisão de tudo que foi transplantado. Essas lupas para extração e colocação tem quanto de aumento, Tony? No mínimo 5 a 6 vezes de aumento, Paulinho. Aí eu vi lá também que você ainda faz uma última revisão do hairline, que é a linha frontal e transplantada mais alguns fios. É a assinatura do cirurgião. Nós fazemos uma colocação de fios mais finos que a gente pega da região da nuca ou da região acima da orelha, à frente dos demais, para dar aquele aspecto de penugem, de perfeição. Sim. Mesmo. Bom, doutor, aí o paciente volta para o apartamento, já toma um lanche, recebe todos os remédios e orientações até o dia seguinte,
e vai embora. E volta no dia seguinte para fazer a lavagem. Quais são os primeiros cuidados desses primeiros dias? Então, como você disse, o paciente já volta no dia seguinte para fazer a primeira lavagem e os cuidados basicamente são não esfregar a área que foi transplantada. A forma de lavar até que as casquinhas caiam é que determina se o pós-cirúrgico será mais ou menos rápido. Mas a gente orienta tudo isso no dia seguinte quando ele vai lavar. Então agora vamos ver o próprio Diego mostrando a evolução dele. Tudo jóia? Bom, gente, vim fazer a minha lavagem do meu segundo transplante capilar e vocês vão acompanhar tudo comigo. E aí, Diego, tá lavando hoje? Tô lavando pós-dia, né? Um dia após o meu segundo transplante capilar e deixar bem claro que não tem nada a ver que a pessoa vai necessitar fazer 2 transplantes. Já estava no nosso planejamento fazer 2 transplantes, então eu tô aqui com essa queridona passando pela primeira lavagem do meu pós-cirúrgico, tá bom? Acompanhem aí. O ambiente de trabalho estava afetando bastante, eu já estava sentindo que eu estava perdendo trabalhos e eu acho que o que as pessoas passam na infância eu estava passando agora como adulto, a história do bullying, a gozação dos amigos, e eu levava numa boa, porque eu fui atleta, joguei basquete muitos anos, cheguei a desenhar, fazer número na cabeça, então eu levava na esportiva. Mas por causa do meio profissional, eu acho que quando seca o bolso aí começa a incomodar bastante. E logo depois da cirurgia o resultado é quase instantâneo. Tá com a cabeça raspadinha, para mim não tinha problema nenhum. Eu tava máquina 1, normal. E você sai de lá, você já vê os pontos que foi transplantado o cabelo. Então, assim, todo o tratamento, cuidado, a limpeza, o minoxidil também, a finasterida, são elementos que trazem, vamos dizer assim, um adubo para o início da cirurgia. Então eu levei muito a sério, tive um excelente cuidado pós-cirúrgico e no prazo, acho que 2 semanas, minha cabeça estava toda pretinha já. Então poucas pessoas gostaram muito do novo estilo, mas também ficaram impactadas quando eu falava que era um transplante capilar que eu tinha acabado de fazer. É muito bacana. Já dá para ver que não é mais dos carecas que elas gostam mais, e eu estou na área aí a todo vapor. É muito bacana a gente ver direitinho, né, a evolução, passo a passo. Aí os cabelos transplantados caem e nascem de novo depois de 3 meses, é isso? Os cabelos transplantados, que vão ter 2 milímetros mais ou menos, eles caem, mas deixam as raízes. É onde todo mundo entra no desespero. Fala, eu fiz, mas Exato. caiu tudo. Daí dessas raízes vai começar a nascer um novo fio, que vai despontar no couro cabeludo em torno de 3 meses. Então o resultado começa a ser visto em quanto tempo, Paulinho? Quanto tempo você achou que o seu começou 4 meses, 5 meses. Exatamente. 5 meses, eu acho que eu já vi ali um resultado. Exatamente. Por isso que eu falo para o paciente voltar com 6 meses, porque com 6 meses o paciente já tem um resultado que eu diria parcial, entre 60% e 70%. Ficou muito bom. Parabéns. Você arrasa, né? Eu tenho uma pergunta, Tony. Explica pra gente por que a gente precisa raspar o cabelo para fazer a cirurgia. Essa é uma pergunta muito frequente e muito obrigado por isso, por abrir essa brecha para essa pergunta. Na área doadora, a gente precisa raspar para que a gente possa fazer aquele mapeamento da área doadora. Imagina você querer fazer um mapeamento geotopográfico de um trecho da floresta amazônica, porém as árvores estão todas com a copa alta. Mesmo que você desenvolva um satélite da NASA super sofisticado, ele vai ver uma massa verde. Mas se você passar a motosserra, ele vai conseguir pim, 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 contar. Então nós precisamos raspar a área doadora para fazer o mapeamento. Melhor. Mas já na área receptora, nós não precisamos obrigatoriamente. A gente pode fazer aqui, como nessa imagem, quando tem só a entrada, o que a gente chama de corte militar. Raspa só nas laterais e não raspa do lado. E o paciente, em 15 dias, está restabelecido na sociedade, tá certo? Restabelecido na sociedade é muito isso bom. aí. Com a tranquilidade de ter feito seu próprio transplante e não ser identificado por isso. Porque normalmente quando a gente faz, quando eu fiz, raspa, e aí naturalmente as pessoas vão ver que tem ali, né, uma mínima casquinha, um hematomazinho, mas enfim, eu estava tão feliz com a possibilidade e a realidade de um resultado excelente que eu não me preocupei
e deixei ele raspado inteiramente. E quanto mais de densidade implantando raspado versus não raspado? Outra pergunta importante. Eu diria que pelo menos 30% a mais de densidade quando você raspa. Porque você consegue visualizar melhor. Claro. Você consegue enxergar cada gap e dar mais densidade. Por isso que eu me propus a raspar, porque eu sabia que o resultado, ia ser no melhor. meu caso, seria melhor. E eu não queria perder 30% das minhas arvorezinhas. Porque 30% é muita coisa. E agora chega o momento da nossa gloriosa pergunta cabeluda. Doutor Paulinho, tudo bem? Eu sou o Marcelo. Eu perdi meu cabelo já há muito tempo e eu queria fazer uma pergunta, porque assim, eu não tenho cabelo na parte de cima e nem na parte de baixo. Tem apenas uma pequena faixa aqui ao redor da cabeça, atrás. Então eu queria saber se isso é o suficiente. Parece que vocês chamam de área doadora. É o suficiente para cobrir minha careca? Boa pergunta do Marcelo, né, doutor? Excelente. E aí, qual a resposta? Então, Marcelo, sempre dá para melhorar. Mas a questão é, essa melhora vai estar alinhada com a sua expectativa? Sempre dá para deixar menos calvo. Então a primeira coisa que a gente tem que analisar é a qualidade e a quantidade de área doadora disponível que você tem. Veja, por exemplo, nesses dois pacientes aqui que eu vou mostrar. Notem a diferença, essas fotos são de dois pacientes diferentes, mas exatamente da mesma área. Qual dos dois pacientes, um ou dois, Paulinho, terá um resultado melhor? Me parece que o 1. Exato, ele tem fios mais grossos e ele tem muito mais unidades de 2 e 3 fios. Então, mesmo que ele tenha a mesma calvície do paciente 2, o paciente 1 vai ter um resultado muito melhor. Dá para ver, né? Um tem 241 fios por centímetro quadrado e o outro 119 fios. Sim, e além disso, um tem o cabelo grosso e o outro tem o cabelo fino. 56 e 45. Exatamente. Então, mesmo tendo o mesmo grau de calvície, os dois resultados serão completamente diferentes. E por último, o grau de exigência do paciente, Paulinho. Quanto ele deseja de densidade, porque quanto maior a densidade desejada, menor poderá ser a área tratada. Sim. Tá certo? Então é uma escolha também do paciente definir qual lugar que ele quer fazer a sua ação, né? Exatamente. Prioridades. As suas prioridades, exato. E a expectativa do paciente, né, Tony? Isso é o que a gente estava falando. Se ele quer muito cabelo na frente ou quer preencher a área toda com menos cabelo e ficar satisfeito, é o que vai determinar Exatamente. a não frustração. Então, seguindo a pergunta do Marcelo, então se alguém muito calvo, Lima Duarte, alguém que tenha cabelo só nas laterais, quiser fazer transplante capilar, ele não pode? Pode, mas não vai virar Elvis Presley, mas vai ficar menos calvo. Sim. Então ele vai passar de uma condição de calvo para menos calvo, sempre dá para melhorar. Vocês viram que não é fácil atender as expectativas, nem mesmo a do Dr. Ruston. Como a gente vai martelar aqui, o resultado não é o que você quer, mas é o que é possível para o seu caso. Muito bacana o depoimento do Diego, deu para ver como é importante o planejamento do transplante capilar. E no próximo episódio, vamos entender se todo transplante capilar é igual. O que vocês acham? Claro que não. Vocês vão ver, saber e entender tudo o que há de novidade tecnológica e como oferecer resultados 100% naturais e com densidade. Vamos falar da arte e da tecnologia. Tem até um robô que mapeia o couro cabeludo. Não é aquele que extrai, não. É o que faz o mapeamento. É impressionante. Te espero. Tchau.